aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um reino, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Apesar do calor tão forte, vamos fazer com que o nosso desejo de ficar próximo a Jesus seja mais forte que esse calor. Num tempo de silêncio, cada um reze no íntimo do coração, pedindo o auxílio do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos fazer compreender o que a palavra de Deus hoje nos fala, nos revela. Reze no seu íntimo, suplicando esse auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, hoje Jesus nos reúne aqui, no meio das fadigas, das correrias, das tribulações, do cansaço, das tristezas, das decepções, das frustrações, dos sonhos, dos projetos, das ambições que cada um de nós vive.
No meio disso tudo, Jesus chama a gente a encontrar-se com Ele, a dar uma freada em nossa correria, em nossas labutas aqui, parar e olhar para o mundo futuro, que não é o mundo das próximas eleições, ou do próximo ano de 2016, mas o mundo futuro, o reino dos céus, o reino de Deus. Talvez, para hoje, para os dias de hoje, eu imagino que um dos temas mais difíceis de pregar é esse da vida eterna, do reino de Deus, do mundo futuro. Porque nós somos escravos desse mundo aqui, nós estamos sempre com sentimento de atrasados, nós estamos sempre com sentimento de prejuízo. Eu ainda não conquistei o que eu queria ter chego aonde, na idade que eu estou, já, aí vem a lista. Isso é com a criança, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, e com nós velhos nem se fala. É uma gimura danada, porque a gente queria, nós somos do mundo do querer, das ambições, dos desejos daqui. Falar de reino, de mundo futuro, de vida eterna, de reino de Deus, para os ouvidos do mundo nosso de hoje é um desperdício de tempo. Nós temos mais preocupação em saber qual é a promoção que vai sair terça-feira do que do reino futuro. Jesus nos ajuda a nos libertar dessa escravidão com esse mundo e com esse relógio daqui. Vamos ao Evangelho? Tome lá comigo o número 9 do seu folheto, no comecinho da segunda página. Marcos 10, 17 e 30. Já queria começar pedindo um esforço da nossa parte. Gruda o olhar nos pequenos detalhes, sobretudo nos gestos de Jesus. O ouvido na palavra de Jesus, mas não desgruda o olhar dos gestos de Jesus. Hoje o Evangelho trata muito desses dois elementos, a palavra de Jesus e os gestos. Portanto, atentos aí, olho e ouvido. Vamos lá? Naquele tempo, toda a igreja, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: para lá. Jesus, nós vimos nos domingos anteriores, estava dedicando um tempo exclusivo para os apóstolos. Domingo passado ele foi perturbado pelos fariseus sobre o casamento. Hoje ele sai para caminhar, inicia a caminhada, de repente alguém vem. Qual é a atitude de quem vem ao encontro dele? Correndo. E quando encontra Jesus faz o quê? Ajoelha-se. 3 perguntas. Na correria da sua vida, sobra tempo para você correr ao encontro de Jesus? Na sua organização, no seu tempo, nas suas atividades, está incluído esse tempo aqui? É para eu fazer caminhada, para diminuir a gordura, o colesterol, mas esse tempo aqui é para eu correr ao encontro de Jesus? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, não menos confortável: você encontra Jesus na sua correria? Você só corre atrás dele, corre, mas você se encontra com ele? Quando você se encontra com Jesus, você se dobra diante dele? Você se ajoelha? Ajoelhar significa colocar-me no nível do que eu sou de verdade.
me rebaixar, reconhecer minha pequenez e reconhecer a grandeza dele. Quando você se encontra com Jesus, você se dobra diante dele, mas tem um problema mais grave ainda. As 3 atitudes: correr ao encontro de Jesus, esforçar, se ocupar, se dedicar, dizendo assim: domingo, tal momento é momento de eu encontrar Jesus, e eu deixo tudo para trás, eu vou ao encontro dele. O esforço pessoal, encontrar-se com ele e dobrar-se diante dele. Mas tem ainda uma coisa a ser feita que é a mais difícil: correr, encontrar e dobrar-se ainda não está resolvido. É o que vem agora. Quando eu me encontro com ele, quando eu me dobro diante dele, o que é que eu quero dele? O que é que eu quero com ele? Essa é a pergunta mais importante na fé para ser respondida. O que é que eu quero com Jesus? Vamos ver? Aquela pessoa, alguém que o Evangelho não dá nome, chama de alguém, correu, encontrou, ajoelhou e perguntou. Todo mundo comigo, o que perguntou? Juntos? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa semana é a semana dos professores, né? Dos mestres. Um dos títulos que Jesus recebe é de mestre, de educador. Os discípulos no tempo de Jesus, quando reconhecia alguém como mestre, tinha essa atitude de submissão, de ajoelhar, de sentar no chão. O lugar correto para um discípulo escutar o mestre era sentar no chão. Nossas crianças de hoje em dia sentam para escutar o mestre, os professores? Tadinho dos professores, são todos esgotados, doentes, por causa da falta de disciplina das nossas crianças. Imagina que no tempo de nós mais velhos, não se concebia ter uma visita em casa, os mais velhos estarem conversando e uma criança passar correndo para lá e para cá, não é? Mas nunca. A disciplina, o reconhecimento da autoridade do pai, da mãe, de uma visita, na igreja nem se fala. Bom mestre, o que pergunta aquele homem, aquela pessoa a Jesus: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Quando você se encontra com Jesus, a coisa mais importante que você quer de Jesus é saber sobre o seu caminho para a vida eterna? Ou nós nos encontramos com Jesus e falamos somente das coisas daqui de baixo? Jesus, cura minha saúde, muda meu genro, muda minha nora, muda meu filho, muda meu pai, muda minha mãe, muda meu filho, muda meu genro, me dá saúde para meu filho, emprego para meu genro, emprego para minha filha, emprego para meu filho. Nós encontramos com Jesus e nem sobra tempo para falar das coisas de lá. Nós torramos tudo. O pouco tempo que a gente dá para Jesus é para falar para Ele: ô Jesus, olha, resolve as coisas daqui. Não é? Ou eu estou exagerando? Olhe lá. Jesus disse, leia comigo: por que me chamas de bom? Parece desagradável Jesus, né? O cara chega, faz um elogio, chama de mestre e fala: rapaz, você nem sabe quem sou eu direito, está me fazendo essa bajulação, me chamando de bom. Por que me chamas de bom? Continua: só Deus é bom e mais ninguém. Aí Jesus, que conhece aquela pessoa no íntimo, diz assim para ele, vamos ler? Versículo 19, toda a igreja comigo: tu conheces os mandamentos: não matarás,
não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Isso aqui é uma citação livre da Bíblia, Êxodo 20. Jesus, olha, provavelmente era um judeu piedoso, porque Jesus não estaria citando a Bíblia para alguém que não fosse judeu. Jesus fala: você conhece, rapaz, você é tão dedicado, participa tanto da igreja, você sempre está lá, está sempre com a Bíblia debaixo do braço, você sabe a Bíblia, conhece a Bíblia, faz aquilo. Olha a resposta do camarada, leia comigo, versículo 20. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Isso aqui, minha gente, é um desabafo ressentido. Muita gente aqui, muitos de nós já rezamos assim um dia diante de Jesus lá no quarto nosso, ou na rua, ou no trabalho, ou na igreja. A gente já reclamou assim para Deus: oh meu Deus, há tanto tempo eu estou pedindo e fazendo isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e aqui dentro não muda. Eu compro Jesus, isso tudo, só que aqui dentro de mim tem um vazio, tem um sentimento de que eu estou correndo para terminar em nada. Eu tenho feito isso desde a minha juventude, mas sobre a vida eterna, Jesus, eu não tenho segurança nenhuma. Aí Jesus vai na causa da insegurança daquela pessoa, e Jesus agora vai na causa da minha e da sua insegurança. Principalmente vocês jovens, adolescentes, pais e mães de crianças e de jovens que não têm dado conta de dar resposta profunda para as perguntas dos filhos. Quando aquela pessoa responde: não, Jesus, isso aí tenho observado desde a minha juventude. Versículo 21, tome comigo, olhe só, leia comigo. Jesus olhou para ele com amor. Eu pedi à igreja que prestasse atenção nas palavras e nos gestos de Jesus. Jesus olhou para ele com amor. Permita-me fazer essa pergunta. Quando você corre para encontrar Jesus, quando você tem a sensação de que está junto, você se sente próximo diante de Jesus, e até ajoelha, você apresenta para Jesus as suas fadigas, você experimenta um olhar cheio de amor de Jesus para com você? Suas rezas são só reza de papagaio, de repetir, e sapeca o mi assim rápido e vai embora? Ou nos seus momentos de oração você experimenta o olhar de amor de Jesus? Você já experimentou isso algum dia na sua vida? Você já se sentiu olhado e amada por Jesus? Você consegue dar tempo, calar sua mente, calar sua boca, e no silêncio, diante de Jesus, experimentar durante um tempo um olhar de amor de Jesus para com você? Você já experimentou isso na sua vida? Não se assuste com algumas coisas que eu vou falar hoje, mas a primeira coisa que eu vou dizer é que você não se assuste, mas tome isso para te ajudar num caminho para encontrar uma paz que talvez você não tenha encontrado nas fadigas da sua vida. Se você, quando reza, não vou dizer todo dia e toda hora, mas ao menos de tempo em tempo na sua oração, você não experimenta um olhar de amor de Jesus, você começa a desconfiar da sua fé. Não de Jesus, mas de você.
Jesus olhou para ele com amor e disse para ele, não uma coisinha gostosa e agradável de ouvir, disse para ele a coisa mais dura e difícil que aquela criatura jamais quis escutar de Jesus. O grande erro da nossa educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, é que a gente pensa que dar amor para os filhos é fazer tudo o que eles querem. Esse é o grande erro. É a grande cilada diabólica para nós e para eles. E eles se tornam vítimas da nossa compreensão errada do que seja amor. Porque amar não é fazer o que o filho quer. Jesus olha para aquela pessoa com amor e diz para ela a coisa mais dura. Vamos ver? Mas te prepare. Eu até pediria que você dissesse assim: Espírito Santo, me ajude a ouvir o que Jesus vai dizer. Porque talvez você não tenha outra oportunidade na sua vida para ouvir de Jesus o que ele vai te falar agora. Vejamos. Versículo 21, vamos ler até o final lá. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Ai, ai, ai. Vocês que são pais e mães, também esposa e esposo, quando você fala isso para o filho, ele já faz uma cara de emburrado, não é? Não é? Quando você fala assim, só uma coisa te falta, lá vem você. Também Jesus diz, só uma coisa te falta, faça a coisa mais difícil que você tem que fazer. Vai, leia, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Para lá. Jesus não manda ir lá vender e dar o dízimo para a igreja. Jesus manda, porque se você der o dízimo para a igreja, você vai ter uma sensação de que está fazendo negoção com Deus, e com aquele tantão que você deu, você vai receber muito mais. Mas dar aos pobres tem um significado espiritual profundo. Dar aos pobres significa: dê tudo o que você tem para quem nunca vai ser capaz de devolver para você. Zere as suas intenções e segundas intenções de ser beneficiado com esse bem que você vai fazer para o outro. Você vai fazer e não vai ganhar nada em troca. Acabou. A regra é essa. A gente chama isso na espiritualidade de a gratuidade. Eu estou fazendo isso, não vou ganhar nada em troca, mas estou fazendo isso. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Agora vem a reação do camarada. Pegue comigo, versículo 22. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido. Continua. E foi embora cheio de tristeza. Por quê? Era muito rico. Ficou abatido, foi embora cheio de tristeza. Sabe que essa semana eu confesso para vocês uma coisa muito íntima. Lendo esse evangelho, não só para pregar, mas preparando também, rezando aquilo que Jesus pedia de mim. Sabe que eu fiquei pensando o tempo inteiro. Hoje já é a 4ª missa que eu celebro com esse evangelho. E em todas as missas que eu celebro, eu sinto Jesus dizendo a mesma coisa para mim. E eu sinto a mesma provocação. O que é que Jesus diz para mim e para você, que deixa a mim abatido e cheio de tristeza?
você não vem dizer para mim aquela fezinha água com açúcar, xoxa e bobinha da televisão, não. Que amém, aleluia, Jesus é tudo, Jesus é o meu amor, Jesus é aquilo, eu não sei mais o que. A hora que eu estou com Ele é só paz. Mentira. Quando você encontra de verdade com Jesus, Ele apresenta para nós exigências de conversão que não é fácil de engolir, não é? Quanto mais íntimo a gente vai ficando de Jesus, mais exigente vai sendo o diálogo dele conosco e a provocação vai sendo mais profunda. Porque se você não está experimentando a força de uma palavra que provoca em você uma mudança radical e permanentemente, e quanto mais velho a gente fica, mais duro é de aceitar isso. Uma provocação, deixa isso que você está grudado. Você pode dizer assim: esse evangelho não é para mim não, eu queria que meu irmão, meu amigo, meu filho, meu pai, minha mãe, meu genro, minha nora estivesse aqui. Não, esse evangelho é para mim e para você agora, para a criança mais pequena que está aqui, para nós o mais velho que estiver aqui. O que é que Jesus diz para mim e para você que deixa-nos abatidos e cheios de tristeza? Porque a gente não topa o que Ele propõe. Você pode dizer: não, esse evangelho não é para mim não, eu não sou rico, e além do mais eu não tenho quase nada. Eu posso brincar com você fazendo uma provocação. Tem muita gente que não é apegado em nada, mas também vive só às custas dos outros. Aí também não vale, né? Deixa de ser sem vergonha e pare de ser pesado para alguém. Vá ser apegado em alguma coisa e vá trabalhar para viver às custas pelo menos do seu suor. Porque isso aqui não vale para ser vergonha não. Primeira regra é essa. Segunda regra, você pode me dizer: mas eu não sou rico. Eu vou dizer para você uma coisa dura, difícil de engolir. Todas as vezes que eu prego esse evangelho, me vem à memória a mesma coisa. Vocês lá do Parque Amazônia já sabem disso, já falei tantas vezes, repito aqui. A maior conquista do mal, a maior conquista do diabo, nesses últimos anos, aqui no Brasil, foi arrancar dos pobres aquilo que os pobres tinham. A gente, quando era criança, que vivia no meio daquelas famílias enormes, numas dificuldades enormes, a gente escutava os tios, o pai, a mãe, o vô, a avó dizer: a gente é pobre, mas é honesto. Hoje, para você achar um camarada que tenha barba, que tenha honra para dizer: eu sou pobre, mas sou honesto. Porque se tem uma coisa assustadora no mundo de hoje, é o quanto nós tudo ficamos picareta. É o quanto nós todos, se entrarmos na Petrobras, a gente leva um pedaço dela, mas leva mesmo. Do menor ao maior, leva. Eu até desabafo para vocês uma coisa que me assusta, que é com relação aos pedintes que vêm para a igreja. Minha gente, eu sou do tempo em que pedir era a experiência mais humilhante e sofrida na vida de uma pessoa, não era? Os mais velhos sabem disso. Era o nível mais sofrido e humilhante, era ter que pedir. Imagina pedir numa igreja. Hoje, os pedintes que chegam para pedir na igreja, eles não chegam pedindo não, eles chegam mandando na gente. Acabou aquele negócio de pedir com humildade, pedir com submissão. Já chega dizendo assim: ó, vai ter que ser, eu preciso disso e disso. Eu falo: olha, isso que você está pedindo eu não posso, eu posso te ajudar nisso e nisso. A pessoa repete a segunda vez, eu a segunda, a 10ª, até ela esgotar. Eu digo para ela: eu não estou aqui para fazer seu capricho.
se te ajuda a fazer o que eu posso fazer por você, farei. Mas eu não estou aqui para fazer por você o que eu não tenho condições. Não posso, não sou Deus. Nós entramos numa esfera, minha gente, e se está assim no mundo da situação dos pobres, imagina no mundo do coração dos que creem. Um povo sem submissão a Deus, um povo que não dobra o joelho a não ser para pedir, para pedir, para pedir, para pedir, e até para mandar em Deus. E quando Deus não atende, ainda sai da igreja duvidando se Deus existe. Hoje em dia está assim. As coisas não estão do jeito que eu falo. Padre, fulano está perdendo a fé, não quer nem saber de nada, porque não está as coisas do jeito que ele quer. E aí a avó, o vô começa a fazer novena para as coisas ficar do jeito que o neto quer, com o esforço zero do neto. Repito, você pode dizer para mim, não, esse evangelho não serve para mim porque eu não sou rico. Eu vou dizer para você, eu conheço alguns ricos, não conheço muito não, mas alguns ricos, que são mais desapegados, muito mais do que muitos pobres que eu tenho visitado aqui no Canedo. Porque tem uns pobres que é tão apegado na migalha que tem, que eles nem vão crescer porque não sabem ver que podem crescer, porque não fazem outra coisa a não ser vigiar o tijolo que tem. Vocês conhecem também, não conhecem? Gente que o que torna ela atrasada, o que torna ela incapaz de crescer, é o apego que ela tem nas coisinhas poucas dela. E quando ela não tem coisinha pouca, nem um tijolo, sabe o que ela faz? Ela se apega nas desgraças da vida dela, nos sofrimentos, nas mágoas, nos traumas da vida dela. Tem gente que tem trauma, eu levo para o psicólogo, levo para o psiquiatra, levo para o médico diz assim, padre, não tem jeito, essa criatura ela não quer desgrudar da ferida dela. O tesouro, o troféu que ela carrega e tem orgulho de repetir, é o mal que alguém fez para ela, esse é o grande patrimônio dela. Vocês acreditam que tem gente apegada a isso? Tem gente que a riqueza dela são as desgraças que os outros fizeram por ela. Então não precisa ser rico não, compadre, comadre. Aqui ó, a pergunta aqui é, você é apegada, eu sou apegado a quê? Seja lá o que for, daquele personagem, por um acaso era riqueza. Mas na minha vida e na sua vida tem gente que é apegado na preguiça que tem. Então não quer crescer na vida porque não quer deixar a preguiça, não quer deixar a comodidade, não quer deixar de viver às custas dos outros. Não tem não? Tem não? Hã? Pera lá. Para quem é apegado aos bens materiais, aos bens emocionais, afetivos, psicológicos, Jesus disse assim, versículo 23, toda a igreja comigo. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, firma a igreja, brada, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É claro que eu corro o risco de manipular a palavra dizendo o que eu vou falar agora, mas nos dias de hoje eu acho que Jesus diria assim, como é difícil para uma pessoa cheia de apegos entrar no reino de Deus. Como eu falei, o apego pode não ser só a riqueza, mas pode ser inclusive nas feridas e nas ofensas que alguém fez contra mim. Versículo 24, é isso? Juntos, toda a igreja. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, leia a igreja, firma, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Para lá.
Todo mundo aqui já viu uma agulha, né? Quando eu era criança, a minha mãe era uma excelente pedagoga de criança, embora sendo analfabeta. Ela punha a gente para ler esse evangelho e punha a gente para colocar a linha na agulha. E depois, se a gente tinha muita dificuldade, ela dizia: tá vendo? Se é difícil passar uma linhazinha no buraco da agulha, imagina passar um camelo. É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que uma pessoa apegada entrar no reino de Deus. Sabe por que uma pessoa cheia de apegos não entra no reino de Deus? Porque ela não procura Deus para entrar no reino. Ela já tem, o reino dela, a vida dela se resume às ambições dela daqui de baixo. Vou usar uma expressão grosseira. Ela é igual porco. Ela tem os olhos para baixo e ela não erga a cabeça. Ela fuça tudo que só está para baixo. E ela é arrastada para enterrar o focinho na lama. Quando Jesus fala isso, olha a reação dos discípulos. Versículo 26, leia. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? A resposta categórica é: quem pode ser salvo? Ninguém, porque ninguém se salva por conta própria. Salvação é dom de Deus. Só alcança a salvação quem acolhe o dom que Deus oferece. Está claro? Jesus vai responder: então quem pode ser salvo? Versículo 27, toda a igreja, reaja aí ao calor. Vamos? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Tudo que tornou você, a mim, escrava e escravo das coisas daqui, sejam os bens materiais, espirituais, afetivos, psicológicos, sejam até as doenças ou a preguiça, tudo que torna a gente escravo das coisas daqui, para Deus nada é impossível. Ele pode, se você permitir, Ele pode hoje, agora, olhar para você com amor e te libertar daquilo que não te deixa levantar os olhos para as coisas do alto. Eu fico assustado demais quando eu converso com as mães mais velhas, mãe de 8 filhos, 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos, e eu pergunto: dos filhos da senhora, na maioria são mulheres, né? Dos filhos da senhora, quem está vivendo um caminho de fé? Quem está vivendo um caminho de salvação? Aí elas começam a chorar e dizer: padre, as dificuldades daqui fez eles tudo perder a fé, abandonou a igreja, está nas igrejas de crente, um já decepcionou, não está seguindo é nada mais. Mas é muito, porque vem para a igreja católica e não escuta um discurso agradável aos ouvidos. Quer um padre, um pastor que diga para mim: você vai conseguir, você vai ser abençoado, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te coroar de glória e vitória e bênção para o mundo diabólico de hoje. É ganhar o quê? Muito com o menor esforço possível, não é? Não é? Essa é outra maldição, ter transformado a palavra bênção, vitória, graça, dom de Deus em bem. Eu estou fazendo uma novena pedindo a Nossa Senhora Aparecida para que meus filhos sejam honestos. Ixi, para pedir emprego todo mundo faz, mas para pedir a graça dos filhos ser honesto, aí diminui. Meus filhos estão todos trabalhando, estou fazendo a novena para Nossa Senhora Aparecida, pedindo a graça que ela, como mãe, não deixe nenhum dos meus filhos cair no caminho da desonestidade, da picaretagem, da corrupção, da mentira, da trapaça. Isso é ser mãe, isso é ser pai.
Para Deus tudo é possível. Aí Pedro enche-se de orgulho. Aí Pedro empolga. Pega comigo o versículo 28. Leia comigo. Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E para nós, amém, aleluia, já ganhamos. Para nós então está fácil, que nós deixamos barco, rede, não foi? Pai, mãe, não foi isso que Pedro fez? Pedro e André, o irmão dele, Tiago e João, foram os primeiros. Pedro, e de boa, Jesus, esse negócio aí. Pedro falou para Jesus o que na verdade aquele homem falou de outra maneira. Isso eu tenho feito desde a minha juventude, observar os mandamentos. Pedro fala, não, as atitudes de deixar para trás os bens, eu tenho feito há muito tempo. Eu fui o primeiro que o Senhor chamou na beira do córrego lá da Galileia. Eu estou com o Senhor faz tempo, então manda a bênção, não é? Já dei meu dízimo, já dei minha oferta, manda a bênção, ô glória. Aí Jesus vem com paulada. Mas o que Jesus fala para Pedro e para mim e para você agora é de doer a espinha. Vamos ver? Respondeu Jesus, leia a igreja: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Pedro, quem deixou tudo para me seguir, Pedro, vai acontecer só uma coisa aqui, só vai piorar um tiquinho. Você toparia seguir Jesus, você tendo aquele encontrão com Jesus, e Jesus dizendo assim: minha filha, meu filho, vem, me segue. Você me seguindo, você vai abandonar tudo, você vai me seguindo e as coisas vão piorar. Vão piorar. Com perseguição. Na vida, no mundo futuro, a vida eterna, mas aqui vai piorar um tiquinho. Minha gente, que religião maluca é essa que propõe para crianças e jovens para seguir Jesus? Vai seguir Jesus e vai piorar, porque vai ter perseguição. Você não se iluda achando que essa perseguição aqui está falando somente de padre e de freira, não. Eu dou um exemplo dois exemplos simples na vida familiar. Tenta ser uma esposa e um esposo fiel. Só o fato de você tentar viver a fidelidade, você já vai receber muito fuxico e deboche de muita gente no seu trabalho, até na sua família. Vai não? No seu trabalho, tenta chegar no seu trabalho e ser uma pessoa reta, que faça bem o combinado. Não precisa fazer nem mais nem menos, mas o combinado. Tenta ser honesto com o combinado. Você vai ser perseguido lá, não vai não? Não precisa empolgar com exemplos grandões, não. Tenta ser honesto no trabalho e fiel na família. Você prepara que o pau vai comer. Na igreja nem se fala. Quantas pessoas vêm para a igreja empolgadas, sai da missa empolgada, Jesus me tocou, eu senti Jesus tocando o meu coração, me chamando para uma missão. Vem, se apresenta ao padre, conta, o padre empolga, pensa num projetaço, envolve você para ajudar as coisas na igreja, você começa a ajudar, e nas primeiras vezes que você começa a ajudar, os irmãos na igreja já começam a te olhar com o olho atravessado e com ciúme, porque você está tomando lugar deles. Isso existe? E você começa já a desencantar, não está compensando não. Eu achava que a gente vinha ajudar aqui, a gente ia encontrar amigos, irmãos, mas está tendo muita confusão. O que eu já vi de cristão voando para fora da igreja, porque não aguenta isso aquizinho de perseguição e de dificuldade, não aguenta um nariz torcido, uma cara emburrada,
Mas não é pouco, não. Vem para a igreja querendo que na igreja seja um paraíso. Jesus fala: não, aqui você vai ter tudo com perseguição. Bem-vinda, bem-vindo. Irmã, irmão, pega a segunda leitura para terminar. Não vamos judiar demais não, mas pega a segunda leitura. Eu nem entrei na primeira leitura da sabedoria, não é? Outra oportunidade eu tratarei disso. Mas só para que você deixe essa palavra de Deus fazer em você uma operação, uma cirurgia. Número 8, a segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 a 13. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Leia comigo, bem firme, igreja. Penetra até dividir alma, espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Não pensa que a palavra de Deus julga só o exterior, não. Correr atrás de Jesus, chegar diante de Jesus, ajoelhar. A palavra de Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela não fica só com a fachada externa, não. Continua. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu, descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Preste conta para essa palavra de Deus. Agora, eu queria propor que você fizesse um exercício agora de imaginação nessa cena do Evangelho. Você se encontrando agora com Jesus. Você com esse calorão todo. Imagina o calorão lá de Israel, 50 graus no sol e no deserto. Suado, cansado, com todas as coisas que você tem corrido atrás, conquistado, mas ainda continua um vazio aqui no coração e na alma e na mente. Um vazio que você sente: ainda não estou feliz do jeito que eu queria. Tem que encontrar esse cara, porque ele, todo mundo está falando dele, e ele vai me dar uma resposta mais profunda. E você se encontra com Jesus, se ajoelha diante dele e apresenta para ele o vazio que está seu coração, sua alma, ou a indiferença com tudo. E ele pede a você, para você se desapegar do quê? Do pouco ou do muito que você tem, daquilo que não deixa você ser livre para seguir a Ele. Ele diz: vá e se desfaça daquilo que não deixa você ser livre para me seguir e me servir. E você faz um desabafo com Jesus, dizendo: Jesus, tem muita coisa que o Senhor tem falado para mim que tem me deixado abatido e cheio de tristeza. Fale para Jesus que a partir de hoje você nunca mais quer ir embora abatido, abatida e cheio de tristeza. Fale para Ele isso. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e diga para Ele: Jesus, a partir de hoje nunca mais eu quero ir embora abatido e cheio de tristeza. Eu necessito da sua paz, do seu amor, da sua consolação, da esperança na vida eterna. Eu não posso gastar minha vida, Jesus, somente com os problemas daqui. Eu tenho que buscar a vida em Ti, a vida eterna. Põe a mão no coração. Crianças, vocês também, crianças, põe a mãozinha no coração, feche os olhos, converse com Jesus, como aquele homem. Não saia dessa igreja triste e abatido. Fale com Ele. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz.
fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada, e por isso ele estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Fiquemos de pé. Se deixas todas as coisas só por Deixe mim. o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te inspira. Se você preferir, reze comigo. Senhor Jesus, diante da sua cruz, Diante da sua cruz, eu te suplico, eu te suplico, vem me libertar vem me libertar de tudo que me escraviza de tudo que me escraviza nas coisas daqui, das coisas daqui, desta vida, desta vida, meus apegos, meus apegos, meus afetos, meus afetos, toda a escravidão toda a escravidão que domina sobre mim que domina sobre e me mim impede de e crescer, me impede de crescer, de caminhar para a vida futura, de caminhar para a vida para o futura, reino de Deus. o reino de Deus. Jesus, Jesus, diante da sua cruz, diante da sua cruz, eu te peço, eu te peço, por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, por sua morte, por sua morte, por sua ressurreição, por sua ressurreição, vence vence tudo que domina sobre mim tudo que domina sobre e mim me faz e me faz ser uma pessoa ser uma pessoa cheia de tristeza cheia de tristeza e abatida, e abatida, porque não acolhe porque não acolhe a vontade de Deus. a vontade de Deus. Jesus, Jesus, diante da cruz, diante da cruz, eu te suplico, eu te suplico, ajude-me a rezar ajude-me a rezar como o Senhor ensinou, como o Senhor ensinou, dizendo ao Pai: dizendo ao Pai: seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu, na terra e no céu, no meu coração, na minha mente, no meu coração, na minha mente, na minha vida e na minha na família. minha vida e na minha Seja família. feita a vontade do Pai Seja feita a vontade e não do a Pai, minha, e não a minha, dos meus apegos, dos meus apegos, das minhas escravidões. das minhas escravidões. Jesus, por seu sangue, por seu sangue, eu te peço eu te peço perdão, Senhor, perdão, Senhor,
Senhor. Eu te suplico. Eu te suplico. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Eu te suplico. Eu te suplico. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus. Jesus. Salva esse mundo Salva esse mundo tão escravo tão escravo das coisas daqui, das coisas daqui, das coisas materiais. das coisas materiais. Salva esse mundo Salva esse mundo sem compromisso sem compromisso com o reino de com Deus. o reino de Deus. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Restaura-me, Jesus. Restaura-me, Jesus. Recria-me, Jesus. Recria-me, Jesus. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, um novo vigor um novo vigor e enche-me de alegria e enche-me de alegria para te seguir para te seguir e te servir. e te servir. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e sinta Jesus olhando para você com amor e te enchendo de vigor, de força, de coragem, de alegria para seguir a Ele, para servir a Ele, para enfrentar a paulada, a perseguição, a dificuldade, quais forem. Receba a unção de Jesus e agradeça a Ele pela alegria que só Ele te dá. Que riqueza no mundo vai ser capaz de comprar para você, mas que Ele comprou com o sangue dele: a paz, a consolação, a vida e a esperança do reino futuro, a vida eterna.